Imagine acordar coberto de neve, cercado por lobos, com o estômago vazio e usando apenas um pedaço de pano que mal cobre sua vergonha. Agora imagine que essa é a melhor parte do seu dia. Porque o pior ainda vem. Fome, peste, traição e uma sopa suspeita feita com unhas de bode. Essa não é uma história de heróis. É a história dos que sobreviveram sem virar lenda. E de por que você, sinceramente, não duraria uma noite. Se inscreve no canal agora mesmo, porque você não vai querer dormir no escuro depois dessa. Deixa seu like para espalhar essa história como se fosse boato em Vila Medieval. E comenta aqui embaixo de onde você está ouvindo. A gente quer saber até onde essas técnicas sombrias estão chegando. Ajuste seu travesseiro, apague a luz, respire fundo, porque essa noite você vai dormir tentando sobreviver ao passado. Ele foi encontrado curvado sobre um pedaço de pão tão duro que parecia uma pedra de construção. A boca travada, os dentes soltos, o queixo deslocado. Morrer com fome já era trágico, mas morrer tentando comer, isso era um aviso. Quem sobreviveu naquela vila aprendeu uma lição amarga. O pão do camponês era um teste de sobrevivência disfarçado de café da manhã. Mas antes do último suspiro recheado de farelos, vamos voltar algumas horas. Ou melhor, algumas semanas. Porque a tragédia começou quando a última colheita falhou, o moinho quebrou e o inverno decidiu chegar mais cedo, como aquele parente que ninguém convidou para o jantar. A comida desapareceu, e o pouco que sobrou foi guardado com tanto desespero que virou relíquia. O pão era feito com o que se tinha: trigo velho, água barrenta e um tipo de fermento que mais parecia feitiçaria. Ele era assado uma vez, depois deixado para secar no sol, depois esquecido por semanas. A lógica era simples: quanto mais duro, mais durava. Só esqueceram de avisar o maxilar humano. Esse pão virava arma, travesseiro e até moeda de troca. As crianças usavam como brinquedo, os adultos como argumento em briga. Mas quando o estômago gritava alto demais, ele voltava ao prato. Ou melhor, à batalha. Comer era um ritual. Mergulhar o pão em caldo quente, fechar os olhos, rezar para não quebrar nenhum dente e morder com fé. Quem tinha gengivas fortes, virava ancião. Quem não tinha, virava lenda de fogueira. A técnica de sobrevivência aqui era transformar comida vencida em esperança. Porque na Idade Média, o luxo não era o sabor, era a saciedade. Se você engolia sem morrer, já era gourmet. E se conseguia repetir, virava rei do vilarejo por 5 minutos. Mas o que ninguém contava era que às vezes o pão decidia se vingar. E o pobre homem da nossa história teve o azar de morder a crosta do desespero. O barulho do maxilar quebrando ecoou mais alto que o sino da capela. E ninguém o socorreu, não por crueldade, mas porque estavam ocupados esperando a vez de molhar o próprio pedaço. Ele morreu em silêncio, com o queixo pendurado, e o pão intacto. Quase como se dissesse: eu ganho no fim. Hoje, os historiadores chamam isso de fome crônica. Mas os camponeses da época sabiam, era só terça-feira. E se você não aprendesse a domar o pão, seria domado por ele. Quer saber o que veio depois? Uma técnica ainda mais desesperada, mas que salvou centenas de vidas, e alguns amores proibidos. E claro, envolvia galinhas, um pouco de sangue e um esconderijo nada higiênico. Comenta: eu mastigaria com fé. Se esse começo já te fez agradecer o pão de forma. Ela ficou 3 dias sem falar, sem tossir, sem nem respirar fundo. Trancada dentro de um armário de madeira, escondida atrás de 2 galinhas histéricas e uma colher de mel que ela protegia como se fosse um colar sagrado. Do lado de fora, o barulho das botas dos soldados. Do lado de dentro, o cheiro de penas, medo e sobrevivência. Foi assim que ela aprendeu a enganar a morte usando uma técnica que ninguém mais se lembrava: virar invisível num mundo sem espelhos. Mas antes da guerra, do armário e das penas, havia fome. A mesma fome que arrastava nobres e plebeus para o mesmo destino: roubar. E roubar, naquela época, era crime divino. Mais perigoso do que um adultério, mais mortal que uma praga. Então, ela roubou mel, um pequeno pote, um pecado açucarado. E aí, claro, o inferno começou. As tropas vieram atrás dela com a sutileza de um elefante em pânico. Entraram na vila quebrando portas,
revirando palhas e acusando qualquer mulher de feitiçaria. Porque toda mulher que comia bem demais era obviamente bruxa. Mas ela tinha aprendido com a avó: se o mundo for te engolir, enfie-se num buraco que até os ratos desprezam. A técnica era conhecida por poucas: esconder-se em lugares vivos, celeiros, galinheiros, sacos de batata cheios de larvas. Mas o armário dela era especial, cheio de trapos, penas e galinhas que ela fingia serem irmãs. As aves faziam barulho, sim, mas desviavam a atenção. Porque quem procuraria uma fugitiva atrás de um galo com crise de identidade? Ela ficou lá por horas, a colher de mel escorrendo devagar entre os dedos, enquanto o barulho dos soldados se afastava e voltava, como um pesadelo que hesita em acordar. Suar era arriscado. Tossir era morte. Dormir? Um luxo medieval reservado apenas aos cadáveres. Sobreviver era uma coreografia de silêncio. Ela aprendeu a ouvir os sons da madeira rangendo, o bater das botas nos ladrilhos, o latido dos cães que procuravam mais pão do que criminosos. E ali, entre penas e rezas mudas, ela entendeu. Viver era se apagar no momento certo, como um feitiço ao contrário. Quando finalmente saiu, o vilarejo estava em silêncio. O mel tinha endurecido, as galinhas estavam desmaiadas, e ela, viva. O armário virou lenda, a colher virou amuleto, e a técnica, esquecida. Porque ninguém queria lembrar de um mundo onde se sobrevivia escondido atrás de penas e medo. Essa história foi passada por gerações, sempre com um sussurro: se tudo der errado, abrace uma galinha e espere o milagre. Hoje parece piada, mas naquela época era a diferença entre o túmulo e o amanhã. E falando em túmulos, a próxima técnica de sobrevivência envolvia mais precisamente, fingir que já estava dentro dele, literalmente. Porque às vezes, a única forma de escapar da morte era se tornar um cadáver improvisado. Ele foi encontrado 2 dias depois, coberto de terra, com os olhos abertos e um sapo dormindo no peito. Vizinhos acharam que era um morto-vivo, mas ele só estava cansado demais para sair do buraco. Sobreviveu porque fingiu estar morto. Literalmente. Cavou sua própria cova, deitou dentro, puxou folhas por cima do corpo e esperou. Se fosse um filme, seria drama. Mas era terça-feira na Idade Média. Tudo começou com uma dívida. Ele devia 3 moedas, uma galinha e um favor a um nobre com cara de bispo e cheiro de morte. Não pagou. E numa época em que juramento valia mais que papel, o castigo era rápido. Ou sumia, ou sumiam com ele. Então ele fez o que todo gênio do desespero medieval fazia: cavou um plano B. A técnica era antiga. Alguns diziam que veio dos monges, outros dos ladrões. Mas o truque era o mesmo: cavar uma vala rasa, recobrir com folhas, fingir rigidez cadavérica e torcer para não chover. O corpo precisava parecer relaxado, mas não feliz demais, porque um morto sorridente sempre levantava suspeitas. Ele ficou ali por horas, os pés formigando, o nariz coçando e o medo fazendo cócegas no coração. Cada som parecia sentença: galhos quebrando, cães farejando, o vento dizendo: acharam você. Mas não. A cova segurou o segredo. E ele segurou o próprio xixi por 11 horas. Um feito heróico que deveria estar em livros de história. No segundo dia, passou um grupo de mulheres colhendo ervas. Uma delas chegou a tropeçar em seu pé. Disse: que pena, mais um que caiu na praga, e seguiu. Ele não se mexeu, nem quando uma galinha resolveu botar um ovo perto do seu rosto. O instinto dizia para fugir. A técnica dizia: vire pedra. No fim do terceiro dia, ele saiu. A pele pálida, os olhos ardendo, o corpo fedendo a barro e glória. Estava vivo. E os cobradores, longe. Correu até o mato, lavou o rosto com orvalho e jurou nunca mais dever nada a ninguém, até a próxima feira. A técnica de fingir morte não era apenas para os desesperados, era sabedoria camponesa. Se você conseguisse desacelerar o coração, enganar o olhar e parecer cadáver, ganhava mais um dia, e um dia, naquela época, era uma eternidade com prazo curto. Hoje, chamariam isso de evasão estratégica com simulação extrema de falecimento. Mas naquela época, era só mais uma terça medieval. E ninguém se surpreendia com alguém saindo da terra e indo direto beber na taverna. No fim, ele contou sua história a um monge bêbado. O monge anotou. A nota virou sussurro. O sussurro, tradição. E a tradição,
virou piada de fogueira que ninguém acreditava, até precisarem usar de novo. Porque a Idade Média não perdoava atrasos, nem dívidas. E se você acha que se enterrar vivo era o limite, espere até descobrir o que faziam com a gordura dos mortos. Porque às vezes, para sobreviver, o truque era usar o corpo do inimigo. Ela esfregava os braços com algo viscoso, amarelo e levemente perfumado. Não era creme hidratante. Era gordura humana, derretida, filtrada e misturada com ervas. Sobreviveu ao inverno mais cruel da vila porque aprendeu o segredo que ninguém admitia em voz alta. Às vezes, o corpo do vizinho era a salvação. Literalmente. E ela só queria ficar limpa o suficiente para não morrer de infecção. Tudo começou com um enterro. Um nobre morreu sem herdeiros. A cova foi rasa, o velório curto. E à noite, os camponeses cavaram de novo. Não por vingança, mas por sobrevivência. O frio queimava a pele. E no fundo de cada conversa murmurada, uma pergunta girava. E se... Ela foi a única que teve coragem de responder. A técnica era conhecida por curandeiros, parteiras e, claro, aqueles que a Inquisição chamava de bruxos. Derreter gordura humana em panelas de ferro, misturar com sal grosso e folhas de alecrim e esfregar no corpo como um sabão sagrado. Funcionava. Não cheirava bem, mas impedia que as feridas virassem portas para a morte. Ela passou semanas coletando pedaços de corpos esquecidos em batalhas, em valas, nos becos. Escolhia com cuidado. Gordura de velho era mais densa, de jovem mais oleosa. Tudo virava pasta. A vila inteira fingia que não via. Mas todos sabiam. Sem aquilo, o inverno virava cemitério. Com o tempo, outras mulheres copiaram. E começaram os rumores. Diziam que elas cozinhavam os maridos, que banhavam-se em sangue, que dançavam nuas sob a lua cheia. Nada disso era verdade. Mas também, ninguém fazia questão de desmentir. O medo era escudo. A dúvida, proteção. Um dia, um padre chegou. Viu a pele limpa dela e desconfiou. Disse que a pureza não era natural. Ela sorriu. Disse que era bênção divina. O padre não insistiu. E ela sobreviveu. Porque naquela época, as mentiras sinceras salvavam mais que qualquer oração. A gordura virou artigo de luxo, trocada por pão, por lenha, por abrigo. Em alguns lugares, virou moeda. Em outros, maldição. Mas o que ninguém podia negar era simples. Quem usava, vivia mais. E numa terra onde a vida durava pouco, qualquer vantagem era um milagre sujo. Ela viveu até os 54 anos. Um feito raro. Morreu em paz, limpa, sem febres, sem infecções. E no funeral, algumas mulheres sussurraram. Será que ainda dá para aproveitar? Ninguém respondeu. Mas todos pensaram o mesmo. Porque na Idade Média, até o luto tinha utilidade. O corpo dela foi enterrado fundo, revestido de pedras e sal. Não por respeito, mas por precaução. Afinal, tradição é algo teimoso. E a tentação da sobrevivência, mais ainda. A técnica sumiu dos livros, mas nunca dos boatos. E boatos, naquela época, valiam mais que decretos reais. Hoje, chamariam isso de canibalismo simbólico, de desespero, de horror. Mas ela chamava de rotina. E toda noite, quando esfregava a mistura nos pulsos, sussurrava: mais um dia. Era isso que importava. Viver mais um dia. E se você achou isso grotesco, espere até conhecer a próxima técnica, que envolvia roubar cobertores de mortos, mas com elegância e um certo charme de taverna. O velhinho foi encontrado deitado entre dois cadáveres, coberto até o pescoço com um pano encardido que pertencia, supostamente, a um cavaleiro morto. Mas o detalhe que chamou a atenção foi o sorriso. Não era de loucura. Era de vitória. Porque naquela vila congelada, ele tinha descoberto o segredo mais íntimo da sobrevivência. Os mortos não reclamam quando você pega emprestado o cobertor. A história começou num inverno maldito. O tipo que derruba a árvore, entorta a porta e trinca ossos só com o vento. Lenha era luxo. Abrigo, um mito. E cobertor? Item de colecionador. Quem tinha um, dormia. Quem não tinha, improvisava. Mas ele foi além. Roubou do cemitério local com a ousadia de quem já perdeu o medo. E talvez a vergonha. A técnica era conhecida por velhos bêbados e crianças espertas. Visitar velórios discretamente,
observar o pano usado no defunto e, à noite, voltar para buscar. Se alguém reclamasse, era sinal de que o morto não estava tão morto assim. Caso contrário, cobertor novo garantido. O pano ainda tinha cheiro de velas e mofo, mas aquecia. E isso bastava. Em noites mais frias, ele dormia entre dois corpos, um de cada lado, alegando que o calor subia melhor quando vinha da terra e da eternidade. Dizia que era cobertor espiritual. Os vizinhos riam, e depois faziam o mesmo. Durante o dia, ele escondia os panos sob folhas e fezes de cabra, fingindo que eram trapos velhos. À noite, viravam armadura contra o frio assassino. Alguns dias, nem levantava. Ficava deitado, imóvel, esperando o sol voltar a esquentar. Quando perguntavam se não sentia medo, ele respondia: só dos vivos. A fama se espalhou. Crianças diziam que ele conversava com os mortos. Mulheres o evitavam. Homens o invejavam, porque ninguém mais adoecia de frio na vila. Só ele parecia imune. Um xamã do cobertor. Um profeta das mantas roubadas. Mas nem tudo era paz térmica. Um dia, um parente do defunto descobriu o sumiço do pano. Foi até a casa dele com um porrete. O velhinho não fugiu. Apenas ofereceu um chá, mostrou como costurava os panos para render mais e deu outro nome à técnica: reciclagem sagrada. Funcionou. Aos poucos, outros começaram a imitá-lo. O cemitério virou brechó clandestino. As mantas passavam de corpo em corpo. E uma nova tradição nasceu. Morrer com um cobertor bonito era garantia de utilidade póstuma. O padre reclamou, mas estava com frio também. Ele viveu até os 92 anos, sem gripe, sem pneumonia, sem amigos talvez, mas com muito pano. Morreu dormindo, cercado por seus companheiros térmicos. Dizem que no velório faltou cobertor, e ninguém entendeu por quê. Hoje chamaríamos isso de profanação, de insanidade. Mas ele chamava de economia circular. E naquela época, qualquer ideia que te mantivesse quente era genial. E já que estamos falando em calor humano, espere até descobrir como uma tática de casamento forçado salvava vidas. E rendia lençóis. Literalmente. A cerimônia foi rápida, silenciosa e gelada. O noivo tremia. A noiva também. O padre usava luvas. Mas no olhar dela, havia algo que brilhava mais do que o véu sujo de farinha. Esperança de sobrevivência. Porque aquele casamento não era por amor. Era por lenha. Ela não escolheu um homem. Escolheu uma lareira. E isso, na Idade Média, era mais romântico do que flores. Tudo começou quando ela percebeu que os homens com fogão eram mais desejados do que os bonitos. Que os que tinham machado atraíam mais pretendentes do que os que tinham olhos verdes. O frio redefinia padrões de beleza. E ela, esperta, traçou um plano: conquistar o solteirão mais encasacado da vila. Ele era velho, ranzinza e cheirava a alho cru. Mas tinha um celeiro cheio de lenha e um forno que funcionava. Os outros zombavam. Diziam que ela estava vendendo o corpo por conforto. Ela respondia: melhor vendê-lo quente do que enterrá-lo frio. E aí nasceu o noivado mais estratégico da temporada medieval. A técnica era simples: cortejar o sobrevivente. Não o charmoso, não o engraçado, mas o que sabia cortar árvores sem morrer. Ela levava mingau, costurava suas meias e sorria com todos os dentes que ainda tinha. Foi só questão de tempo até ele pedir sua mão, ou melhor, sua ajuda com a lenha. Na noite de núpcias, em vez de paixão, dividiram sopa. Em vez de beijos, revezaram a manta. E em vez de juras, trocaram roncos. O calor era o que importava. E enquanto o vento uivava lá fora, ela dormia com as mãos estendidas em direção ao forno. Era o início de uma era, funcional. As vizinhas começaram a copiar. Surgiram casamentos relâmpago. União por abrigo. Compromissos selados com madeira e chá quente. A vila mudou. O amor virou questão de logística. E os trovadores, que cantavam sobre paixões épicas, foram substituídos por contadores de histórias de aquecimento. Anos depois, ele morreu cortando lenha. Ela chorou. 3 minutos. Depois, empilhou os troncos, ferveu água e se manteve viva por mais 2 invernos. Nunca se casou de novo. Dizia que o primeiro amor a aqueceu por dentro. Literalmente. E isso, segundo ela, ninguém mais conseguiu repetir. A técnica virou lenda.
Mães ensinavam às filhas: se for casar, escolha um homem que saiba fazer fogo. E os homens começaram a aprender rápido, porque sem forno, ninguém queria nem conversa. A seleção natural medieval passava pela lareira. Hoje, isso seria criticado como interesse puro. Mas na Idade Média, era sobrevivência. Casamento por conveniência? Sim. Mas conveniência, naquele mundo, era vida. E vida era artigo raro. Ela envelheceu contando sua história às netas, sempre com uma caneca quente na mão. E quando perguntavam se tinha sido feliz, ela dizia: eu não morri congelada, já é um final melhor do que muitos. E sorria. Mas nem todo mundo tinha essa sorte. Alguns dormiam aquecidos e acordavam cobertos de pulgas. E para isso, eles inventaram a técnica mais absurda e mais fofa da história: o cinto de ratos. Quando o padre o encontrou dormindo no celeiro, pensou que estivesse morto. Mas ele só estava aquecido demais. O segredo? Uma cinta de tecido amarrada à cintura, com 6 ratos dentro, vivos, gordinhos e treinados para ficar quietos. Ele sobreviveu aos invernos mais brutais da Idade Média graças ao que chamava de meu cobertor biológico portátil. E ninguém ousava chegar perto. Tudo começou numa noite em que o frio era tão intenso que congelava até a água benta. Ele tinha perdido o abrigo, os sapatos e a dignidade. E no fundo do celeiro, encontrou uma ninhada de ratos dormindo em círculo, parecendo um pão de carne peluda. E foi ali que surgiu a ideia: se não posso vencê-los, vou domesticá-los. A técnica era simples, ou desesperada. Ele os alimentava com migalhas, sussurrava cantigas e usava panos costurados com ervas para disfarçar o cheiro humano. Em poucos dias, os ratos vinham quando chamados. Em poucas semanas, dormiam sob suas roupas. Em um mês, viraram parte do uniforme. Os camponeses riam. Depois, invejavam. Porque enquanto todos tremiam de frio, ele parecia sempre morno. Não quente, nem suando. Apenas funcional. Dizia que os ratos conheciam melhor o corpo humano do que qualquer médico, e que aqueciam os pontos certos, como umbigo, axilas e lombar. Com o tempo, ele virou lenda. Alguns achavam que era bruxo, outros profeta dos roedores, mas ninguém o desafiava. E os ratos começaram a se multiplicar. Ele montou uma linha de produção, cinto com 3 bolsos, cada um com 2 ratos. Fácil de esconder, fácil de vender. E vendeu. A vila, claro, se dividiu. Uns achavam genial, outros nojento. Mas os cintos funcionavam. E na Idade Média, se algo funcionava, virava tradição, ou heresia. O padre tentou proibir, até usar um por uma noite. Depois nunca mais falou no assunto. Os ratos eram alimentados com sementes, restos de sopa e, às vezes, migalhas de hóstia. Diziam que isso os deixava mais sagrados. Ele ria. Dizia que os melhores ratos eram os que vinham de mosteiros, onde a comida era melhor e a convivência com monges já os deixava filosóficos. Teve gente que tentou fazer igual com esquilos, cobras e até galinhas. Nada funcionou tão bem quanto os ratos. Compactos, silenciosos e emocionalmente estáveis. Eram os pets perfeitos, e sem TikTok para registrar, ninguém podia cancelar. Um dia, ele desapareceu. Alguns dizem que fugiu com um grupo de artistas itinerantes. Outros, que morreu abraçado aos ratos. Mas ninguém encontrou o corpo. Só os cintos, espalhados pela vila, como se os ratos tivessem montado um funeral silencioso. Hoje, seria considerado insalubre, grotesco, até criminoso. Mas naquele mundo gelado, era genialidade com bigodes. E sobreviver, afinal, é só encontrar calor onde ninguém mais procura. E falando em encontrar soluções no absurdo, espere até descobrir como um grupo de viúvas criou uma técnica de sobrevivência baseada em chorar, por aluguel. Ela chorava com tanta perfeição que parecia ter perdido o amor da vida 2 vezes por semana. Mas não tinha perdido ninguém. Só precisava de sopa. As viúvas da vila descobriram que, se fingissem dor o suficiente, conseguiam comida, abrigo e, às vezes, alianças políticas. Elas não enterravam maridos, enterravam a fome. E a técnica virou tradição. Tudo começou quando uma delas, vestida de preto e com cebola no bolso, caiu de joelhos no enterro de um homem que nunca viu. Gritou, soluçou e caiu desmaiada com teatralidade digna de novela turca. O impacto foi tão grande que a família do morto a levou para jantar. Deram pão, vinho e um lenço bordado. No dia seguinte,
ela chorou por outro. Em pouco tempo, outras viúvas se juntaram. Era quase uma trupe, cada uma com um tipo de choro. A soluçante, a desmaiadora, a que berrava nomes inventados, a que cantava lamentos. E a favorita, a que encarava o defunto como se ele fosse levantar a qualquer momento. O público, hipnotizado. A técnica era passada em segredo. Incluía ensaios, aulas de lágrimas controladas e truques com pimenta nos olhos. Algumas chegavam a praticar frente a poças d'água, ajustando o ângulo do rosto para melhor reflexão da dor. Eram atrizes, mas a fome era real. Elas nunca dormiam na rua. Sempre havia alguém tocado pelo espetáculo que oferecia um canto, uma sopa, uma vela acesa. Às vezes, um casamento. Diziam que quem chora bonito merece ser consolado. E elas sabiam disso. Usavam o lenço como isca e a tragédia como bengala. Claro, a igreja tentou proibir. Chamou de blasfêmia, mas depois contratou 3 delas para chorar nos funerais dos monges. Disseram que dava mais comoção, mais doações e mais fiéis tocados pelo sofrimento alheio. O negócio virou milagre, e milagre na Idade Média era marketing. Alguns tentaram imitá-las, homens inclusive, mas o choro deles era feio, e a técnica dependia de beleza trágica, de olhos vermelhos com poesia, de lábios tremendo com dignidade. As viúvas sabiam disso, e investiam em vestidos pretos com rasgos estratégicos, unhas sujas com glamour, e olhares que diziam, eu já perdi demais. Com o tempo, fundaram um tipo de sindicato. Dividiam a vila em zonas. Nenhuma invadia o território da outra. E se 2 aparecessem no mesmo funeral, faziam um duelo silencioso de lágrimas. Quem soluçasse melhor, ganhava a janta. Quem piscasse primeiro, passava fome. Dizem que uma delas chorou tanto no enterro que desidratou e precisou ser reidratada com caldo de batata. Sobreviveu, e ainda ganhou uma galinha de presente. A técnica era infalível e emocionalmente devastadora para quem assistia, mas para elas era só mais um dia de trabalho. Hoje, chamaríamos de performance, arte de rua, teatro de guerrilha, mas naqueles tempos era sobrevivência, e as melhores atrizes comiam melhor que os padres. A fome virou roteiro, e o luto, profissão. Elas continuaram por anos. Algumas até casaram com homens que enterraram. Outras sumiram entre as brumas das feiras medievais, chorando por alguém que ainda nem tinha morrido. E quem via, acreditava. Mas nem todos tinham o dom da lágrima. Para os desajeitados, restava uma técnica menos elegante, mas igualmente eficaz. O chapéu do medo. Um acessório estranho, de couro e sinos, que afastava a morte, ou pelo menos os cobradores. Quando entrou na taverna, o lugar parou. Não por respeito, mas porque ninguém sabia se era um profeta, um doente ou só maluco. Usava um chapéu feito de couro endurecido, com 4 sinos pendurados e penas de corvo na aba. Andava devagar, balançando a cabeça, e a cada passo, tim, lim, lim. O som era aviso, e o aviso era claro. Chegue perto e morre. Aquele chapéu salvou sua vida pelo menos 5 vezes. A primeira, quando um grupo de ladrões o confundiu com um mensageiro da peste. A segunda, quando um padre achou que era um espírito em penitência. As outras 3 ele não contou. Disse apenas, os sinos sabem o que fazem. E ninguém quis duvidar. A técnica surgiu no meio de uma crise. Uma praga assolava a vila. Quem tossia, morria. Quem espirrava, sumia. Então ele decidiu parecer pior do que realmente estava. Se não podia ser imune, seria intocável. E a indumentária virou armadura. Além dos sinos, o chapéu tinha uma faixa de tecido com desenhos de olhos abertos, costurados à mão. Dizia que era para confundir os espíritos e os curiosos. Ninguém sabia se era superstição ou marketing pessoal, mas funcionava. Porque na Idade Média, parecer amaldiçoado era uma bênção disfarçada. Os sinos não paravam, dia e noite. E como os sons afastavam animais, ladrões e velhos fofoqueiros, ele virou lenda ambulante. Crianças jogavam pão para ele. Monges deixavam moedas em seu caminho. E todos, sem exceção, atravessavam a rua ao vê-lo. Dormia sozinho, claro. Mas também dormia seguro. Diziam que os ratos não se aproximavam, que os cães evitavam, que até os demônios se entediavam com o barulho. E assim ele viveu,
sozinho, fedido, mas inteiro. E inteiro, naquela época, era um milagre. Começou a criar versões do chapéu, um com penas de coruja, outro com dentes de porco, cada um com seu propósito. O de penas espantava os bêbados, o de dentes afastava cobradores, o de sinos seguia Universal, era seu favorito. Dizia que os sinos falam por mim quando minha garganta cala. Foi expulso de uma missa, barrado em um casamento e confundido com um demônio em pelo menos 3 vilarejos. Mas ele ria. Dizia que os sons contavam sua história. E se não entendessem, paciência. Afinal, o chapéu servia para isso, manter a ignorância longe e o corpo vivo. Um dia, sumiu na floresta. Reza a lenda que os sinos ainda podem ser ouvidos nas noites de neblina, e que se você ouvir tim-lim-lim atrás de você, corra, ou ofereça sopa. Dizem que ele ainda aceita. Hoje seria considerado doente mental, artista de rua ou fashionista radical. Mas na Idade Média ele era gênio, usava o medo como perfume, e o som como espada invisível. E falando em barulhos e truques, a próxima técnica usava algo ainda mais estranho. Assobios de pássaros para avisar quando os guardas se aproximavam. Uma rede clandestina de sobrevivência entre camponeses. E sim, funcionava. O guarda ouviu um assobio vindo do milharal. Ignorou. Segundo depois, a taverna que ele queria invadir já estava vazia. Panelas no fogo, sopa servida, mas ninguém por perto. Parecia mágica. Era só organização. Porque aquela vila dominava uma técnica de sobrevivência mais eficaz do que preces. Assobiar feito passarinho. Tudo começou com um adolescente e uma rouquidão. Ele não conseguia gritar, então aprendeu a imitar o canto de uma ave que vivia na torre da igreja. Um som fino, longo, quase doce. Usou isso para avisar a mãe de que os soldados estavam vindo. Salvou o almoço. Salvou o porco. E sem querer, salvou o povoado. A técnica se espalhou. Cada assobio representava algo. Um trinado curto, guardas chegando. Um som mais grave. Padre espiando. 2 estalos com a língua. Ladrão na feira. Virou código, linguagem. E nas mãos, ou bocas, certas, virou escudo. Velhos ensinavam aos netos. Camponesas assobiavam enquanto lavavam roupa. Até os bebês, em vez de chorar, aprendiam a fazer bico e soprar. Era como uma sinfonia de alerta disfarçada de natureza. E os nobres nunca notaram. Achavam que era primavera. Claro que teve quem abusasse. Um homem assobiou, perigo, só para roubar uma torta. Outro avisava da chegada da esposa quando estava com a amante. Mas a maioria respeitava o código, porque ele protegia a todos. Era a internet medieval, só que com mais saliva. Os pássaros reais até se confundiam. Às vezes, se juntavam ao coro. E isso deixava tudo mais bonito e mais eficiente. A técnica ganhou força, e em vilas próximas começaram a copiar. O som do povo virou sistema, e o sistema virou revolução. Certa vez, um bispo tentou proibir os assobios. Disse que atrapalhavam a meditação. Na semana seguinte, sua carroça foi assobiada até cair num buraco. Ele nunca mais reclamou, e passou a andar com sinos pendurados. Aparentemente, era moda. Os assobios também serviam para ajudar foragidos. Se alguém fugia, bastava seguir os sons. Cada canto guiava até um esconderijo, uma sopa, um amigo. Era bonito de ver, quase poético. Uma rede feita de vento, pulmão e desespero compartilhado. Uma vez, uma invasão real foi barrada porque os assobios começaram 3 horas antes. Quando os soldados chegaram, só encontraram galinhas e um idoso dormindo com um chapéu de queijo. A vila inteira havia sumido, escondida em buracos, porões e dentro de sacas de farinha. Hoje, isso seria espionagem comunitária, rede anônima de dados ou boato organizado. Mas naquela época era apenas sobrevivência. E quem não sabia assobiar, morria ouvindo o canto de outros. A técnica foi apagada dos livros, mas não da memória. Dizem que em algumas regiões da Europa, ainda há quem ensine o canto da fuga aos filhos. Porque quando a língua falha, o assobio salva. E já que estamos falando em sinais sutis de resistência, a próxima técnica envolve símbolos escondidos nas roupas. Um tipo de código visual que dizia, me ajuda.
mesmo quando a boca não podia falar. Quando ela desmaiou na porta da capela, ninguém entendeu o motivo. Estava bem vestida, com túnica azul, avental limpo e um lenço com bordado dourado. Mas para quem sabia ler os sinais, o desmaio era só parte do grito. Ela não precisava de oração, precisava de comida. Aquele lenço dourado significava fome há mais de 2 dias. E quem entendia, ajudava. A técnica nasceu entre as lavadeiras, mulheres que não podiam gritar por ajuda, pois marido ciumento batia. Igreja censurava, vizinhas julgavam. Então começaram a usar os próprios corpos como recado. Um ponto vermelho no punho, violência. 3 riscos na barra da saia, criança doente. Um cordão amarrado na cintura, mas virado para a esquerda, sem casa. Era um código silencioso, mas poderoso. E logo outras mulheres aprenderam. Começaram a bordar seus pedidos em faixas, aventais, punhos, golas. A linha virava voz, a costura, confissão. E quem sabia ler, sabia agir. Era rede de apoio sem palavras. Com o tempo, homens também aderiram. Um nó frouxo no cinto, endividado. Camisa desabotoada no ombro direito, sem trabalho. Botão invertido no colarinho, doença. Era como andar com legenda oculta, para quem era do grupo, claro. Os outros só viam gente mal vestida. A técnica cresceu. Passou de geração em geração. A costura virou código. E costureiras começaram a cobrar extra para fazer detalhes com mensagem. Diziam que era para dar sorte, mas sabiam que era para sobreviver. Cada ponto, uma história. Cada dobra, um apelo. A igreja não gostou. Tentou proibir. Chamou de rebeldia disfarçada. Mas logo percebeu que as próprias freiras estavam usando. Um crucifixo torto indicava luto. Uma manga franzida, tristeza. E a regra mais clara. Se a roupa não tinha nenhum sinal, era porque a alma já tinha desistido. Um dia, ela, a mulher da capela, foi acolhida por uma senhora que conhecia todos os sinais. Ganhou pão, abrigo e uma manta. E depois, passou a ensinar outras meninas a costurar seus pedidos. Virou referência. Virou lenda. Diziam que ela bordava com as lágrimas, mas era só vinagre mesmo. As roupas de longe pareciam comuns. De perto gritavam. Uma gola torcida dizia, não consigo mais. Uma bainha desfiada sussurrava, socorro. A linguagem do tecido virou revolução discreta. E a vila, antes muda, começou a se entender pelos detalhes. Durante uma inspeção, soldados notaram os códigos. Tentaram arrancar as roupas. Queimaram peças, mas não adiantou. No dia seguinte, as mulheres estavam com flores secas costuradas nos sapatos. Um novo código, uma nova resposta. Podem nos despir, mas não vão nos calar. Hoje, seria considerado protesto silencioso, arte têxtil engajada. Mas ali, era desespero inteligente. Costurar para viver, costurar para ser ouvida, costurar para não desaparecer. E se os olhos não enxergavam, o próximo truque usava os ouvidos. Porque quando tudo falhava, o último recurso era um grito, emitido sem abrir a boca. Ninguém via seus lábios se mexerem, mas todos sabiam que ele estava gritando. O pescoço inchava, as veias saltavam, os olhos lacrimejavam, e de repente, alguém corria para ajudá-lo. Era como se sua alma gritasse por ele. Na verdade, era uma técnica ancestral. Emitir sons internos que só os treinados conseguiam perceber. O grito sem som. A última esperança de quem já havia perdido tudo, inclusive a voz. Tudo começou após um ataque. Ele levou um golpe na garganta. Sobreviveu, mas ficou mudo. Em vez de desistir, buscou outra forma de ser ouvido. Os monges que viviam isolados nas montanhas ensinavam uma arte secreta: vibrar as cordas vocais sem abrir a boca. Um som baixo, gutural, quase espiritual. E ele aprendeu. Aos poucos, começou a usá-lo para pedir ajuda. No campo, quando se perdia. No mercado, quando era acusado de roubo. Na fila da sopa, quando queriam empurrá-lo. O som era como um lamento engasgado. Quem ouvia sentia no peito, como se o próprio medo chamasse. Mulheres começaram a usá-lo durante partos. Crianças, quando se escondiam de soldados. Era um som subterrâneo, ancestral, que lembrava o choro dos bichos. Um eco da fragilidade humana que nem o mais bruto dos guardas ignorava. E por isso, funcionava. A técnica espalhou-se rápido. E virou ritual. Alguns diziam que o som atraía anjos. Outros, que confundia demônios. Mas o fato era simples.
funcionava. Quem ouvia, sabia. E quem sabia, ajudava. Era o sussurro mais alto da história. Claro, houve quem zombasse. Diziam que era teatro. Mas na primeira noite em que um desses zombadores caiu em um buraco e gritou sem som, o velho foi lá e o salvou. Depois disso, ninguém mais duvidou. O grito invisível era tão real quanto a fome. O som não tinha direção, espalhava-se como uma corrente fria. Algumas pessoas disseram que podiam senti-lo antes de ouvi-lo, como um arrepio no osso, uma chamada no sangue. E muitas vezes, isso bastava para virar o rosto na direção certa. Ele nunca mais falou, mas se tornou o homem mais ouvido da vila. As crianças o seguiam, os cães o respeitavam. E quando ele andava pela estrada, o silêncio ao seu redor tinha peso de sinfonia. Diziam que ele carregava uma voz de 1000 almas. E talvez carregasse mesmo. Ensinou sua técnica a poucos. Dizia que era perigoso se usada em vão. Que o grito sem som só respondia a verdadeiros pedidos de socorro. Os outros, ele dizia, o mundo ignora de propósito. E sorria com os olhos. Hoje isso seria comparado a vibrações, terapias alternativas, linguagem não verbal. Mas na Idade Média era puro instinto. O último grito de quem já perdeu todos os outros. E por isso mesmo, o mais forte de todos. Mas se até o som falha, então o corpo vira resposta. E a próxima técnica envolvia exatamente isso: quebrar o dedo do pé, para escapar de um destino pior. Ele mancava devagar, encostado na parede da igreja, gemendo baixo e arrastando a perna como quem carrega o próprio caixão. O dedo do pé inchado, torto como galho seco, pendia para o lado oposto da dignidade, mas ele estava vivo. Porque naquela manhã, o barão passou escolhendo quem seria mandado à guerra. E soldados naquela época precisavam andar. Ele não. Ele havia quebrado o próprio dedo, com uma pedra. Tudo começou com um boato. A colheita fracassou e a coroa queria carne humana para as trincheiras. Jovens fortes, camponeses sadios, homens que mal tinham aprendido a viver e já seriam enterrados em algum campo sem nome. Ele tinha 17 e medo. Mas também tinha uma ideia. A técnica não era nova. Diziam que guerreiros veteranos faziam isso antes das inspeções. Fraturavam dedos, ombros, costelas. Nada mortal, mas suficiente para parecer imprestável. O truque era mancar com convicção, mostrar dor com classe e nunca, nunca, olhar nos olhos do soldado que selecionava. Ele esperou a lua cheia. Subiu no monte com uma pedra grande e os joelhos trêmulos. Pensou 2 vezes. Depois pensou uma terceira. E quando decidiu, fechou os olhos e bateu. O som foi seco, o grito, abafado por um pedaço de couro mordido. A dor, inesquecível. Mas ele sabia, aquela dor doía menos do que morrer longe. Nos dias seguintes, fingiu uma história de tombo no poço. Chorou na frente da curandeira. Desmaiou de propósito na feira. E quando o barão passou com seus homens, olhou para ele, franziu a testa e disse: muito fraco. Foi ignorado. E voltou para casa mancando de alegria. Outros tentaram copiar. Um torceu o tornozelo de verdade, outro arrancou a unha com faca. Mas nem todos conseguiram esconder o pânico. Ele, não. Ele ensaiou sua dor como quem ensaia uma peça. Sabia onde doía. E sabia que a dor certa, na hora certa, salvava. O pé sarou torto. Mas cada passo doía com orgulho. Passou a andar com uma bengala feita de galho curvado. E sempre que alguém perguntava, ele dizia: foi Deus que me poupou. Mas à noite, quando estava sozinho, beijava a cicatriz como quem agradece um pacto. Durante anos, esse virou o código secreto entre camponeses. Se não quiser ir, finja que já foi. A técnica se espalhou. E por um tempo, a vila virou um desfile de mancos criativos. Até os nobres começaram a desconfiar. Mas já era tarde. A guerra passou, e a vila continuou inteira. Ele envelheceu contando sua história aos mais jovens. Sempre dizia: coragem não é lutar, é saber quando quebrar um dedo te deixa inteiro. Virou um tipo de herói torto, um santo do improviso. E sua bengala, relíquia passada com orgulho. Hoje, isso seria mutilação estratégica. Mas naquela época, era só mais uma terça desesperada. Um dia normal, onde viver exigia mais dor do que morrer. E um dedo quebrado podia te levar até a velhice. E falando em improviso,
A próxima técnica exigia criatividade com fezes. Sim, porque às vezes, o único jeito de sobreviver era parecer doente, e o cheiro ajudava. Quando os soldados abriram a porta da choupana, recuaram como se tivessem visto o próprio diabo. A mulher estava ali, deitada no chão, coberta de algo que parecia barro, mas tinha cheiro de pânico. Os olhos revirados, a boca entreaberta, e em volta dela, moscas. Muitas. Eles saíram correndo. Ela esperou mais 15 minutos. Levantou, limpou a testa e jantou. Estava viva. E a técnica funcionou. Tudo começou quando soube que estavam recolhendo mulheres para serviços no castelo. Sabia o que isso significava. Já tinha visto outras voltarem em silêncio com os olhos mortos e a alma enterrada em algum canto do corpo. Decidiu que não seria levada. Mas como convencer soldados brutos a ignorá-la? Fingindo estar doente? Já haviam tentado. Falharam. Ela foi além. Recolheu fezes de porco, misturou com cinzas, um pouco de barro e esfregou no corpo. Cada dobra, cada unha, cada canto. Depois, deitou-se no chão, em posição desconfortável, e segurou a respiração para parecer inerte. Mordia a língua para não engasgar com o cheiro. E rezava para que sua coragem vencesse o nojo. A técnica era antiga, usada por leprosos para afastar cobradores, por vagabundos para evitar a cadeia. Mas ela a aperfeiçoou. Criou textura, um padrão visual, arte no terror. Quando os soldados a viram, não viram mulher. Viram um problema. E ninguém queria problemas. Ela ficou ali por horas. Depois, lavou-se no rio. Chorou, vomitou. Mas viveu. E na manhã seguinte contou a uma amiga. E a técnica se espalhou como lenda suja. Algumas começaram a manter misturas de emergência em potes escondidos. Outras criaram perfumes da peste com urina e alho. O importante era feder com propósito. Claro, muitos zombaram. Diziam que era loucura, até precisarem usar. Um homem fingiu febre esfregando fezes de vaca nos pulsos. Funcionou. Uma velha fingiu estar possuída misturando lama com sangue de galinha. A vila inteira começou a entender. O olfato era a primeira defesa da ignorância. Ela, por sua vez, virou símbolo. Alguns a evitavam, outros a admiravam. Mas todos sabiam. Sobrevivera porque teve coragem de se desumanizar por alguns minutos. E naquela época, isso era heroísmo. Um tipo estranho, mas eficaz. Anos depois, durante outra invasão, ela treinou garotas para fazer o mesmo. Criaram receitas, técnicas de respiração, até músicas para cantar mentalmente enquanto se fingiam de mortas. Era um balé de degradação consciente. Mas quem dançava, vivia. A técnica nunca chegou aos livros. Mas sobreviveu nos cochichos das feiras, nas velhas de olhos atentos, nos potes escondidos sob tábuas soltas. E em cada história contada ao pé da fogueira, havia um verso que dizia: fedendo, eu venci. Hoje, isso seria caso de internação, ou performance em Bienal. Mas lá, era só uma terça-feira de terror. E o cheiro da sobrevivência era mais forte que o perfume da morte. E já que estamos mergulhados nesse pântano de criatividade, a próxima técnica envolve outro tipo de armadura invisível: a loucura fingida. Porque nada assusta mais um tirano do que alguém que ri enquanto apodrece. Ela dançava em círculos no meio da praça, com os cabelos embaraçados, os olhos arregalados e uma vassoura nos braços que chamava de meu noivo. Dizia que o casamento seria naquela noite e que o vinho seria feito de lágrimas de demônios. Os soldados olharam, riram e recuaram. Ninguém mexe com os loucos. Ainda mais os que parecem gostar da própria loucura. E ela sabia disso muito bem. Não era doida. Era estrategista. Sabia que, numa vila onde as mulheres eram queimadas por olhar demais, ser vista como insana dava liberdade. Liberdade para andar sozinha, para recusar ordens, para desaparecer por dias. E mais importante, para não ser escolhida. Nem para o castelo, nem para o bordel, nem para o pelourinho. A técnica começou com sussurros. Primeira risada na hora errada. Depois, a mania de conversar com pedras. Um dia, subiu no telhado e cantou sobre galinhas invisíveis. A vila começou a evitá-la. Os homens cochichavam.
As mulheres se benziam. E ela ganhava espaço. O segredo era parecer fora do controle, mas controlar tudo. Cada fala, cada gesto, cada olhar atravessado era ensaiado. Ela sabia onde parar, quando girar, como cuspir no chão com a dose certa de perigo. Não era teatro, era sobrevivência, e ela era a melhor atriz da aldeia. Com o tempo, outros tentaram copiar. Um homem fingia que conversava com um peixe morto. Uma moça andava com um saco na cabeça, dizendo que era proteção contra pensamentos. Mas ninguém fazia como ela. Havia estilo, havia direção, havia medo nos olhos de quem assistia. O padre tentou exorcizá-la, mas ela o encarou fixamente por 4 minutos seguidos, sem piscar, murmurando uma canção em latim improvisado. O padre foi embora. Disse que preferia não interferir no que já era castigo divino. E ela ganhou mais espaço para viver. Às vezes dormia na praça, outras, embaixo de carroças. Sempre sozinha, sempre livre. Ninguém a tocava, nem os bêbados, nem os ladrões. A loucura era a sua armadura. E ela a polia todos os dias com novas bizarrices. Nos dias de feira, falava com o queijo. Pedia conselhos ao alho. Uma vez, beijou uma moeda e disse que era a alma do rei. Era insuportável, era incrível. E acima de tudo, era eficaz. Nunca faltou comida. Sempre tinha alguém com pena. Ou medo. Ela viveu até os 63. Um feito. E dizem que no fim, sussurrou para uma criança. Nunca fui louca. Só mais esperta que os outros. E morreu com um sorriso torto. Desses que assustam mais do que inspiram. E ainda assim, arrancam respeito. Hoje, diríamos que era marginal performática. Arte viva. Resistência emocional. Mas lá, era só a mulher que ria quando todos choravam. E por isso ninguém ousava tocá-la. Mas nem todos tinham esse talento. E para quem não sabia fingir, restava se misturar. Literalmente. A próxima técnica envolvia virar barro, mas com propósito. Quando a tropa inimiga passou, não viu nada além de pedras, lama e arbustos. Mas uma das pedras respirava. E debaixo da crosta de sujeira, havia um camponês escondido até o pescoço, com os olhos semicerrados, o coração acelerado e a boca cheia de lodo. Ficou ali por 4 horas. Não foi descoberto. Depois levantou, cuspiu o silêncio. E sobreviveu mais um dia. A ideia surgiu depois de ver um vizinho ser arrastado por soldados por estar olhando estranho. Decidiu que precisava sumir. Não fugir, sumir. E o pântano era o lugar perfeito. Barro espesso, cheiro de podridão e nenhuma alma com coragem para fuçar. Ele se jogou. Literalmente. A técnica exigia preparação. Tirar as roupas, cobrir o corpo com uma camada de lama para camuflagem, e então deitar entre as folhas, cobrir-se até o pescoço e fingir que era solo. Era desconfortável, frio e nojento. Mas também funcionava. A natureza virou sua capa de invisibilidade. Os animais não se importavam. Passavam por cima. Uma vez, um javali urinou a 1 palmo do seu rosto. Outra, uma criança tropeçou em sua perna e pensou que fosse tronco. Mas os soldados, esses passavam batido. E isso bastava. Aos poucos, outros começaram a aprender. Virou técnica de fuga, de resistência, de protesto mudo. Era uma forma de se negar a ser visto por quem não te enxerga como gente. Camuflagem existencial. E cada novo sobrevivente era uma prova de que virar lama era mais seguro do que parecer vivo demais. Alguns começaram a aprimorar. Misturavam carvão para escurecer a pele, usavam folhas no cabelo, respiravam por canudos feitos de ossos finos. Era uma coreografia primitiva de sumiço. E, estranhamente, linda, silenciosa, efetiva. Claro, havia riscos. Levar picada de insetos, ser confundido com cadáver, morrer de hipotermia. Mas todos preferiam esses riscos ao risco de virar entretenimento de torturador. E assim, o pântano virou santuário. Um refúgio onde os sujos eram os salvos. Uma vez, ele passou 3 dias escondido. Alimentava-se de raízes e orvalho. Dormia com um olho aberto. E quando levantava, o corpo parecia outro. Mais leve, mais denso. Como se tivesse absorvido o mundo. Era uma espécie de batismo às avessas. Ele viveu assim por meses. Aparecia só à noite.
virou lenda. Crianças diziam que havia um homem-lama protegendo a vila, mas ninguém sabia que era só um camponês, cansado demais para morrer. Hoje chamariam de resistência passiva, guerrilha da invisibilidade, performance de sobrevivência. Mas ele chamava de não ser visto para não ser levado. E isso, naquela época, era mais eficaz que espada. E se a lama salvava de fora para dentro, a próxima técnica fazia o oposto. Era por dentro, nas tripas e nos intestinos, que o povo aprendia a sobreviver, comendo coisas que fariam um cão hesitar. Quando o caldeirão foi aberto, o cheiro fez 3 crianças desmaiarem. Dentro havia apenas um casco de tartaruga seca, um naco de couro fervido e algo que parecia unha. A mulher mexia com calma, dizia que ainda precisava engrossar. Aquela sopa não era refeição, era sobrevivência líquida. Quem bebia não se fartava, só não morria. E isso, na Idade Média, já era banquete. A técnica nasceu da fome crônica, não da fome ocasional, mas da que cava buracos na alma e transforma qualquer coisa em esperança mastigável. Comer folhas secas? Sim. Pedaços de madeira cozidos? Claro. Ossos de animais há semanas enterrados? Por que não? O critério era simples. Não te matar em menos de 2 horas? Tá valendo. Camponeses ferviam couro velho para fazer sopa de sola. Ralavam raízes que deixavam a língua dormente. Cozinhavam musgo, trapos de pano e cascas de ovo carbonizadas. Tudo ganhava nome bonito. Ensopado de floresta, chá de inverno, creme camponês. Mas todos sabiam. Era desespero servido em tigela. As crianças aprendiam cedo. Não se pergunta o que é, só se engole e agradece. E se o corpo não rejeita, repete. O paladar era um luxo esquecido. O foco era não desmaiar antes do pôr do sol. Comer era ato de fé e de estômago de ferro. Havia um prato especial, feito com farinha de pedra e gordura de vela. Diziam que sustentava por horas. Também causava alucinação leve. Mas quem liga? Se você via menos fome enquanto comia, já era avanço. Era como colocar tempero na miséria. Alguns misturavam terra rica em minerais. Sim, terra. Era seca, moída, peneirada e misturada com caldo. Diziam que fortificava os ossos. Na prática, trincava os dentes. Mas alimentava. E nesse mundo isso bastava. As feiras trocavam receitas com nomes absurdos. Pão de vento, feito só com farinha e ar. Doce de sombra, que era basicamente água e cinza com mel. E o infame guisado invisível, panela vazia no fogo, só para enganar o estômago com cheiro. Os monges diziam que era penitência. Os ricos, que era falta de fé. Mas quem passava fome não tinha tempo para teologia. Só queria algo quente, pesado, e que não andasse sozinho depois de cozido. E assim, a criatividade virou arma. Um homem uma vez comeu sua própria bota. Levou 2 dias para digerir. 3 para se arrepender. Mas sobreviveu. E virou lenda. Diziam que o couro tinha gosto de vitória, com toques de chulé e humildade. Hoje, isso seria insanidade. Ou reality show de sobrevivência. Mas ali, era terça-feira. E o almoço era feito de tudo, menos comida. E todo mundo sabia disso. Só não falava em voz alta. Mas quando nem isso era possível, sobrava só o corpo. E a próxima e última técnica era a mais sombria de todas. Porque às vezes, para viver, era preciso doar um pedaço de si. Ela desmaiou após o 4º corte. O braço amarrado, a pele pálida, os olhos fixos no teto de palha. Uma criança lambia os dedos para colher as últimas gotas. A sopa precisava de algo mais espesso. O velho dizia que sangue humano dava força. E ela sabia disso. Dava força, sim, mas tirava a dela. Ainda assim, ofereceu. E viveu. Mais uma noite. A técnica não era ensinada. Era descoberta na beira do abismo. Quando não havia comida, nem abrigo, nem pele alheia para aproveitar. Só você, seu corpo, sua dor, seu calor. E então surgia a pergunta: quanto de mim eu posso perder, sem desaparecer? Algumas mulheres amamentavam filhos de vizinhas, mesmo exaustas. Outros doavam sangue em tigelas para misturar com caldo ralo. Havia quem raspasse pedaços de pele morta para reforçar o mingau. Não era magia. Era biologia cruel. O corpo era banco, farmácia, estoque. Ela começou com gotas no caldo do filho. Depois,
para o velho doente. Um dia, ofereceram pão em troca de um pequeno frasco. Ela aceitou. E chorou. Mas não parou. A vila aprendeu. E o corpo virou moeda. Não o corpo em venda. O corpo em doação crua. Alguns raspavam o couro cabeludo para usar como cola. Outros quebravam dentes para simular doença e ganhar esmola. Havia quem cortasse o braço só para dividir o sangue entre 3 crianças. E quem doasse parte do próprio leite para bebês que nunca segurou no colo. O silêncio era lei. Ninguém falava sobre isso. Mas todos sabiam. E todos carregavam cicatrizes que não eram de guerra. Eram de entrega. De amar tanto a própria vila. Que entregavam carne, osso, lágrima. Não por heroísmo, por necessidade. Ela viveu mais do que os outros. Mesmo fraca, mesmo tremendo. Diziam que seu sangue tinha algo especial. Mas era só coragem. Aquela coragem de quem sabe que viver exige muito mais do que parece justo. Um dia, parou de doar. O corpo já não aguentava. Mas a vila ainda vivia. Porque ela ensinou. E quando morreu, a enterraram com flores e panos bordados por mãos que, um dia, ela manteve aquecidas com o próprio calor. Literalmente. Hoje, seria visto como insanidade, mutilação, abuso. Mas ali, era só amor bruto. Amor sem poesia, sem violino, sem filtro. Sobrevivência na forma mais nua, mais feia, mais honesta. E com isso, a última técnica se fecha. Um ciclo de dor, criatividade e resistência que nenhum livro de história ensina, mas que manteve gente viva, enquanto reis faziam discursos e padres rezavam missas que ninguém ouvia. Comenta. Eu tô nessa viagem, se esse final te pegou no osso. E se chegou até aqui, você sobreviveu, pelo menos ao vídeo. Agora deixa teu like, se inscreve no canal e conta nos comentários. Qual dessas técnicas você teria coragem de usar? Ou já usa, emocionalmente falando? Boa noite ou boa sorte.